Olá pessoal, sejam bem-vindos à minha torre. Esse vai ser o primeiro vídeo depois acho que de 2 semanas sem postar nada, porque primeiro eu fiquei doente, aí depois eu tive uma série de eventos nos quais eu tive que trabalhar e eu não consegui produzir nada. Mas eu espero que de segunda em diante, pretendo postar esse vídeo na segunda, o ritmo das coisas normalize. Então, continuando com o diário de campanha dos Rangers, aglutinando 2 sessões de novo, porque nenhuma das 2 sessões foi particularmente longa, na verdade, e para não é, é, para não deixar aglutinar demais também, eu prefiro parar por aqui. Então, na sessão passada, ou melhor, na sessão retrasada, depois de enfrentar os ratos, o grupo estava decidindo o que fazer, acabou decidindo voltar e explorar essa área aqui em cima, onde eles encontraram uma espécie de prisão. E nessa prisão havia um monte de armários com armas, possivelmente dos guardas. Eles tiveram alguma dificuldade para destrancar os armários e pegar as armas, mas eles encontraram algumas armas banhadas em prata. Eles quebraram uma delas tentando abrir os armários, porque eles abriram um dos armários com ácido e o ácido acabou danificando a arma. Mas, fora isso, eles conseguiram até que recuperar bastante coisa. E enquanto eles estavam estavam olhando o resto da prisão, a área. Eles usaram primeiro a área dos guardas, quando eles foram às celas propriamente dito. Nas celas tinham uns corpos bastante decompostos que, quando eles se aproximaram, levantaram e atacaram eles. Foi um combate mais ou menos longo até, só que não particularmente difícil, embora esteja virando corriqueiro que o Patrick ande atuando como tanque nos combates, coitado. Ele sofreu um pouquinho, teve um erro crítico do Momor, que fez com que ele tivesse penalidade até ele ter um acerto crítico. Como ele é um guerreiro, não demorou tanto para acontecer. E a sessão foi mais ou menos isso. Ela não foi, como eu disse, muito longa. E aí, por conta desses compromissos todos, etc., a gente ficou uma semana sem jogar. E uma não, acho que 2 até. E voltamos hoje. E na sessão de hoje, eles terminaram de explorar essa região, esta ala do castelo. E aí eles decidiram seguir o caminho. Eles acabaram dando a volta nessa ala central e começaram a investigar essa área daqui. Nessa área daqui, a primeira coisa que de interessante que aconteceu foi quando eles chegaram nessa área, que é uma espécie de área de palestras ou audiência. E nessa área eles encontraram algumas insígnias de pano da Ordem do Prego. Eles encontraram alguns documentos explicando o ritmo de treino deles, essas coisas, nada de muito importante. Aqui não dá para ver bem na imagem, mas ao norte tem muitos personagens que enxergam isso, não todos eles enxergam preto e branco, não é tudo bem. Aqui ao norte tem um portão duplo, e esse é um portão de ferro, no qual eles, quando se aproximaram, ouviram alguns barulhos de rosnados e algum tipo de conversa acontecendo do outro lado, mas o portão está trancado. E eles fizeram algumas tentativas de abrir o portão, descobriram que no momento ao menos está além das habilidades dele, inclusive quebraram um set de ferramentas de ladrão fazendo isso e decidiram continuar explorando o local. Ao continuar explorando o local, a próxima sala era uma espécie de refeitório todo quebrado, não foi muito interessante para eles. E aí eles descobriram a cozinha. Na cozinha, quando eles foram revistar a cozinha, eles foram atacados por vários enxames de aranha. Foi um combate surpreendentemente fácil.
As aranhas são enxames, e enxames são fracos contra dano em área. Essencialmente um frasco de ácido de ácido não, um frasco elétrico que a aranha jogou em cima das aranhas foi suficiente para quase que eliminar as aranhas sozinhas, aí o resto só precisou terminar de matá-las. E na cozinha eles encontraram alguns ingredientes que podem permitir que eles façam antídotos mais para frente. Encontraram 2 doses de arsênico. Foi engraçado que por um momento teve gente que achou que arsênico era antiveneno. E se eles tentassem ia ser muito, muito engraçado. Mas eles se deram conta logo, os próprios jogadores se deram conta que arsênico é um veneno. E na sala seguinte que eles exploraram, essa sala grande é uma espécie de sala de treinamento, com vários bonecos de palha com armas de madeira. Eles não se interessaram muito pela sala, até onde eu anotei, mas eles não, ao pulsar os arredores, eles notaram uma passagem secreta mais para o sul, e nela tinha uma sala de provisões, essencialmente. E nessa sala, o Bungo, que é o ladino do grupo, descobriu uma armadilha, que ele desarmou sem muito problema, mas eles não encontraram nenhum item de muito interesse. Eles acharam que a área era interessante para descansarem, já que eu esqueci de comentar, quando eles chegaram no auditório, a Tiris começou a passar mal. Na verdade, passou o período de incubação. Lá no combate dos ratos, ela tinha sido mordida por um rato, falhou no teste de constituição dela, então ela pegou o que a filth fever seria, sei lá, febre da sujeira ou algo do gênero. E essa doença fez com que ela. Bom, ela pegou essa doença, agora ela vai ter que lidar com ela. Eles conseguem diagnosticar o que é, pelo menos, mas eles não têm nenhuma maneira efetiva de ajudá-la a se tratar da doença no momento. Então, ou o corpo dela vai ter que resistir, ou vamos ver o que vai acontecer. E aí eles queriam descansar por conta disso, para ver se ela podia se ajustar. Não se ajustar não, né? Se ela conseguiria se recuperar da doença. E aí eles acharam que essa área seria boa para descansar, mas ela não era grande o suficiente. Mas tinha essa porta que deu nessa área onde eles estão agora. E nesta área há um corredor bastante longo, que eles não encontraram saída nenhuma, mas que é grande o suficiente para eles descansarem ainda que não seja tão confortável. Então eles decidiram descansar. Com o descanso, a Tiris fez um novo teste de resistência dela. Inclusive usou um ponto heróico para rerolar, mas como a gente pode ver aqui, ela falhou de novo. E a doença avançou. Então, no momento, ela está com os efeitos de Sickened 1 e Slowed 1. Então, ela recebe -1 em todos os testes, essencialmente. E não pode ingerir nada. Agora que eu me dei conta, eu preciso olhar as regras. Como o Sickened dela vai durar mais de um dia, eu preciso olhar as regras para ela não comer. Interessante. Bom, e o Slowed faz com que ela perca uma ação todo turno em combate. Então ela tá caso aconteça uma situação de combate até ela melhorar, ela tá em sérios problemas. E se a doença continuar progredindo, ela pode até mesmo morrer. Mais 2 falhas seguidas e ela morre. Algumas coisas interessantes sobre a doença. Eles quiseram dar um antipraga para ela, só que esse antipraga acontece que ela não pode ingerir nada, então ela não pode tomar antipraga. E outra coisa que eu notei de interessante na doença é que o 4º estágio da doença, que seria o próximo, a pessoa fica inconsciente, mas ela não tem mais sickness, ela não tem mais slowed, ou seja, é mais fácil dela se recuperar no quarto. Pelo menos da maneira que eu estou interpretando a leitura. Por outro lado, se ela falhar no quarto, ela vai pro quinto e morre. Que não é muito agradável. Mas eles estão tentando decidir o que eles vão fazer na sessão que vem. Se eles vão continuar onde eles estão,
se eles vão embora. Eles têm... se eles vão fuçar. Eles têm que se lembrar que a missão que trouxe, por um lado, eles têm uma colega que está em perigo de vida, por outro lado, a missão que trouxe eles até aqui, encontrar um halfling fugitivo, pode ter elementos de tempo envolvidos. O que acontece se eles forem embora e demorarem mais um dia? Halfling ainda vai estar por essa fortaleza, ele conseguiu o que ele queria aqui, ele foi embora, o que será que aconteceu? Bem, eu acredito que é isso por hoje. E eu vejo vocês no próximo vídeo, certamente no próximo diário de campanha também. Então até mais, pessoal. Obrigado.